pode contar 5 segundos na sua mente e já pode começar. Amém. Vamos estar começando a nossa reunião de hoje. Quero desejar que a paz do nosso Deus esteja com todos que nos ouvem, que nos vê. Sejam sempre bem-vindos. E que nesse dia de hoje Deus possa falar aos nossos corações através da palavra e através do louvor. Eu quero ler o Salmo 100, que é hino de ingresso ao templo. Se os irmãos querem acompanhar, Salmo 100. Vou estar lendo ele todo, ele é pequenininho mesmo. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabeis que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graça e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Quero pedir nesse momento que o irmão Jean esteja orando e Deus possa estar trabalhando nesse culto de hoje, que ele venha falar ao nosso coração. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais esse domingo que estamos aqui reunidos em igreja, Pai. Que possamos estar fazendo que a Tua palavra possa ser guardada em nossos corações. Abençoe agora o momento de louvor e que possamos estar, ó Deus, realmente louvando de coração ao nosso Deus. Que possamos estar fazendo um culto e tendo comunhão com os irmãos e que os irmãos que ainda não possam, ó Deus, ter essa oportunidade de estar conosco em comunhão. É o que eu lhe peço em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado. Amém. Amém, Senhor. Amém. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos que nos ouvem, que nos vê, tá bom? Que Deus possa abençoar a vida de vocês grandemente. Muitas pessoas estão nos ouvindo, estão nos vendo em muitos lugares, né? O Senhor possa estar abençoando a sua vida grandemente, amém? Nós vamos estar cantando o hino Celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, nós todos moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabeis que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, nós todos moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos a Ele com cânticos. Sabeis que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Amém. Vamos cantar também os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Esse é o Salmo 125, né? E eu quero dizer aos irmãos que, independente do que nós passamos, porque nós, como os cristãos, nós não estamos imunes às dificuldades, às provações. Mas nós temos que ter a confiança no Senhor, que Ele é o nosso sustento, né? Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E os irmãos possam estar cantando juntamente conosco, porque o nosso Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém? Vamos cantar?
para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu trono, autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre o joelho e erga as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu trono, autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cai-se diante dele a terra, dobre o joelho e erga as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá. Soberano Deus e eterno Pai, queremos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui, meditando na sua palavra, louvando o seu santo nome. Peço ao Senhor que nesse momento esteja conduzindo o nosso pastor, que ele venha falar, Pai, conduzido pelo seu Santo Espírito, que ele possa falar aos nossos corações, Pai. Que possamos sair daqui mais cheios ainda do seu Santo Espírito, Deus. Deus, continua conosco, Pai, agora e sempre. Nós oramos agradecido no teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, irmão Gil, irmã Angélica, pelo louvor, né? Pelos louvores trazidos nesse momento. Nós podemos compartilhar um pouco uns com os outros. Isso é muito bom. É bom, enquanto igreja, estarmos reunidos, mesmo que à distância, para nós celebrarmos ao nosso Deus que vive e reina para todo sempre. E hoje eu quero pensar com os irmãos. Nós estamos vivendo o mês da família, esse mês de maio, onde nós cristãos costumamos separar esse mês para celebrar o mês da família. Todos os dias, desde o dia 1º de maio, nós estamos tendo mensagens relacionadas à família, trazendo-nos a uma reflexão acerca de como viver em família à luz da palavra de Deus. E hoje não vai ser diferente, estaremos pensando sobre isso, sobre essa felicidade no lar, essa real felicidade no lar. E para tanto, eu quero convidar a irmã Raquel, que possa estar lendo para a gente. Aliás, quero convidar todos vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Ruth, capítulo de número 3, e a irmã Raquel estará lendo do versículo 1 até o versículo de número 5. Nós estaremos acompanhando a leitura com a irmã Raquel. Logo em seguida, nós estaremos refletindo um pouco nesse texto da palavra de Deus. Leiamos todos. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estivestes, um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada da eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém, não te dê a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que ele se deita. Então chegará, ele descobrirá os pés e te deitará. Ele te dirá:
o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres, farei. Amém. Louvado seja Deus pela palavra do Senhor. Esse texto é muito interessante, o texto de Ruth. Eu não sei quantos aqui que estão nos assistindo, tem pessoas nos acompanhando de outros lugares. Eu quero aproveitar aqui para mandar um grande abraço para a irmã Francisca, que está nos acompanhando lá do sul do Piauí, né? Entre outras pessoas, ela já colocou o seu nome aqui. Todos vocês sejam muito bem-vindos. Aproveito para pedir para você compartilhar essa transmissão com outras pessoas, porque outras pessoas poderão assistir em outro momento, não ao vivo, mas nós cremos, meus irmãos, que o que transforma a vida da pessoa é a palavra de Deus. E por isso que todos os dias nós estamos compartilhando a palavra de Deus através das redes sociais. E hoje, domingo, o dia de nós celebrarmos ao nosso Deus, não seria diferente. Esse texto, lido pela irmã Raquel, ele é muito interessante. Você já deve ter lido. Se você não leu, eu quero convidar a ler todo o livro de Ruth, mas principalmente esse capítulo 3, a gente vai pensar algumas coisas sobre ele, acerca desse tema, a felicidade no seu lar, a felicidade no nosso lar, e entender um pouco sobre isso. O livro de Ruth, ele é um dos mais belos poemas de toda a literatura universal, toda ela. Ele é considerado um dos mais belos poemas. É a saga de uma família, meus irmãos, temente a Deus, uma família temente a Deus, e que num tempo, olha que interessante, um tempo muito difícil, de fome, eles acabam deixando, depois vocês podem ler com calma, deixando a sua cidade em busca de sobrevivência, porém acabam encontrando a própria morte. Isso aí você pode ler um pouquinho antes, nos capítulos anteriores, a gente não vai se prender agora nisso. Mas Elimeleque, Noemi, Malom, eles eram pessoas abastadas. E eles moravam em Belém. Vocês sabem que Belém significa casa do pão. E segundo Leon Morris, a pronúncia eu não sei muito bem, mas é um livro, ele diz o seguinte: eles pertenciam à classe conhecida como uma classe da aristocracia de Belém, ou seja, eles eram pessoas que tinham condições, eles não eram pessoas assim que passavam por necessidade, mesmo morando ali, no caso, em Belém. Isso é muito interessante a gente observar isso. E moravam naquela cidade, moravam ali, tinham uma boa condição financeira, porém, era um tempo dos juízes, né? Você sabe que esse tempo era um tempo considerado o tempo dos juízes, uma época de crise, muitas crises aconteceram naquela época, crises repetidas, uma após a outra. Por isso que é interessante a gente ler os textos, porque às vezes quando pegamos um texto assim isoladamente, não dá para entender o contexto. Por isso eu estou pincelando algumas coisas aqui para você entender em que tempo que eles viviam. Preste bem atenção. Nesse tempo, faltou o pão, acabou faltando o necessário para eles sobreviverem. Só que em vez, aí talvez tenha sido um grande erro, ao invés de eles buscarem a direção de Deus, essa família acaba fugindo para Moabe e buscando segurança, acaba encontrando doença. Quando eles buscaram vida, acabaram encontrando a morte. Olha só que coisa. Uma família que passa por dificuldades, só que aí em meio ao desespero, em meio àquele problema, eles saíram dali e foram buscar uma segurança. Talvez algo normal em qualquer família. Estamos vivendo dias difíceis no mundo inteiro. Qualquer família que vê-se ameaçada por talvez faltar o pão dentro de casa, pense, olha, vamos para uma outra cidade, para uma outra localidade, onde talvez consigamos reestruturar a nossa família de novo. Talvez é um pensamento até normal. Mas o grande erro é quando uma decisão dessa é tomada sem a direção de Deus, sem a direção do Senhor. E aí eles buscam uma segurança e acabam encontrando doenças, acabam buscando vida, mas acabam encontrando a morte. Agora, Noemi ficou só. Olha que situação. Totalmente só, desamparada, com 2 noras viúvas, numa terra estrangeira. Olha só que coisa interessante, além dela estar nessa situação toda, ela ainda está longe de casa, em uma terra estrangeira. Mas houve um rumor que em Moabe, que Deus visitara o seu povo, ou seja, ela ouviu dizer que Deus andava a visitar o seu povo, dando-lhe pão. Olha que coisa interessante, mas para Noemi, não era apenas uma questão econômica. Quando ela ouviu isso, ela não se voltou para aquela situação por conta da questão econômica que ela estava vivendo, ou talvez um novo horizonte social
de economia, mudar realmente a situação que ela passava por uma situação difícil, financeiramente falando, mas uma visitação de Deus. Olha que interessante, irmãos, talvez isso tenha sido o divisor de águas na vida e na história delas, principalmente a de Noemi e Ruth, e você vai entender por quê. Ela olhava para a vida na perspectiva de Deus. Mesmo passando por uma dificuldade, ela estava olhando para aquela situação, olhando para a vida dela, mas na perspectiva de Deus. Ela não foi porque naquele canto ela iria encontrar o pão, mas ela queria encontrar, de fato, a presença de Deus. Nesse voltar à sua terra, olha que interessante, a sua nora Ruth volta com ela, tá? Isso aí, meus irmãos, se estou colocando alguns detalhes, você pode ler com calma, capítulo 1, 2, que você vai entender tudo o que aconteceu com mais clareza. Mas ela volta com ela, tá? A Ruth, no caso, e faz uma aliança com ela. E aqui começa, meus irmãos, uma das mais belas mesmo, histórias da Bíblia. Noemi busca um lar para a sua nora, é o que a gente vai ver mais à frente, e foi o que a Raquel leu para a gente agora nos 5 primeiros versículos do capítulo 3, e ela quer que a sua nora se case. E aí eu coloco entre parênteses aqui, mas não apenas se case, mas seja feliz. Olha só o que diz o versículo 1, lido pela irmã Raquel. Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz. Não era apenas o casar. E você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso mais à frente. Mas era o ser feliz e ter um filho. E que esse filho possa perpetuar a memória da sua família. Olha que interessante. A gente vai ver agora algumas lições que nós podemos tirar nesse texto, meus irmãos. Preste bem atenção. Uma delas, é o que eu quero destacar para você, a partir dessa frase, que você guarde no seu coração, é que a felicidade no seu lar, a felicidade no meu lar, a felicidade no nosso lar, ela só será possível se eu e você observarmos algumas coisas. E se você está em casa, tiver aí caneta e papel, anote. Anote, porque isso pode ser interessante para você refletir depois, tá? Pastor, depois eu volto para ler. Eu sempre tenho dito para os irmãos que é muito interessante a gente anotar aquilo que a gente está ouvindo, para que a gente possa depois voltar na Bíblia e falar assim, me explique isso daqui, como é que eu posso entender melhor isso daqui e talvez pôr em prática de fato na sua vida. Então preste atenção. Primeiro, a felicidade no seu lar, ela só será possível se eu e você, primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração, crer na instituição família. Você e eu, nós precisamos crer na instituição chamada família. E aí eu repito de novo o verso de número 1. Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? A nossa felicidade, meus irmãos, ela precisa ser construída a partir do lar. A felicidade do ser humano, ela precisa ser constituída a partir do lar. E quando nós entendemos isso, nós conseguimos entender Deus. Porque muitas vezes as pessoas querem construir a felicidade como se a felicidade fosse algo que você corre atrás dela. E você vai chegar em um lugar e você vai encontrar ali a felicidade. Eu não encontrei a minha felicidade. Mas a gente não entende que é algo construído e é algo contínuo. Muitas pessoas acabam buscando a felicidade pensando que ela seja algum tesouro, né? Eu saio de um determinado local, eu vou para outro local, saio daqui e venho para cá para poder buscar algo. Então, eu saí daqui e encontrei o meu tesouro. Então, busca a felicidade como se fosse um tesouro. A felicidade, ela não pode, meus irmãos, guardem isso, ser um fim em si mesmo. Ela não pode ser um fim em si mesmo. Quando a felicidade é um fim em si mesmo, é quando eu entendo que eu saio de um determinado local para outro para poder buscar a felicidade naquele determinado lugar. Então, vou repetir. As pessoas normalmente acabam buscando essa felicidade pensando que ela possa ser um tesouro que se descobre no fim de uma jornada. Então, eu estou a trabalhar, eu estou fazendo as minhas coisas em busca da felicidade. Mas a felicidade, meus irmãos, de facto, ela é conhecida como viver, não assim, da maneira como a gente vive. Nós precisamos entender que a felicidade, ela é conhecida
de fato, em como se vive. O jeito é que eu vivo, mas não aonde eu quero chegar. Deu para entender? Vou repetir. A felicidade, ela precisa ser a maneira como eu vivo e não onde eu quero chegar. Tá? Guarde essa frase também no seu coração. Muitos, meus irmãos, muitas pessoas, mas muitas mesmo, acabam por buscar a felicidade em lugares errados. Acabam buscando felicidade em alguma coisa, às vezes no dinheiro. Pegam e se agarram ao dinheiro e acham que quanto mais dinheiro se tem, mais feliz vai ser. Mas não é isso. Outros buscam na fama. Eu vou ser famoso, eu preciso ser reconhecido por alguém, eu preciso que meu nome esteja estampado em algum lugar, e a partir daí, a partir dessa fama, então eu encontrei a felicidade ou o sucesso. Muitas pessoas chegam até o que a gente chama de topo da pirâmide social, mas acabam por estar infelizes. Não é o dinheiro, a fama, o poder que vai levar a pessoa necessariamente à felicidade, mas é uma constância de vida na presença do Senhor. Não é o dinheiro. Pessoas que chegam ao topo, muitas vezes acabam chegando e mesmo assim sendo infelizes. Um grande exemplo disso, você pode ler depois com calma, Eclesiastes capítulo 2. E aí você vai ver que fala muito sobre isso. Fama, o dinheiro, a bebida, o sexo, o poder, nada disso de fato vai te levar à felicidade como nós conhecemos através da palavra de Deus. Outra coisa que eu quero que você guarde no seu coração é que a felicidade, meus irmãos, ela não pode ser construída assim, pegando do início realmente, né? Não pode ser construída fugindo dos perigos, mas, de fato, encontrando-os sob a proteção de Deus. Vou explicar. Muitas vezes, a gente pensa que o fato de nós estarmos passando por uma dificuldade em um determinado lugar é o fugir daquela situação e ir para outra que eu vou encontrar a felicidade. E o que eu quero deixar claro para você é que não é isso. Eu posso sair desse lugar, que talvez é um lugar de aflição, de tormento, mas se eu estiver com Deus, Deus pode usar aquela situação para, através daquilo ali, eu encontrar de fato a real felicidade. Não é eu fugir para outro lugar. Elimeleque fugiu da casa do pão e buscou refúgio em Moabe. Ele acabou levando, ou por levar a família, né? Levou a família, mas interessante que em Moabe ele não encontrou vida, mas acabou encontrando a morte. Fugir, meus irmãos, muitas vezes, tá? Muitas vezes o fugir não é a solução. Muitas vezes o fugir não é a solução para aquilo que a gente precisa. Muitas vezes a gente olha para a palavra de Deus, a gente observa, por exemplo, Abraão. Abraão, ele desceu ao Egito. E isso lhe custou muito caro. Isaac, por exemplo, queria fugir. E Deus o proibiu. Você lê lá no Gênesis, capítulo 24, 25, você vê isso. Deus o proibiu. Muitos hoje querem fugir da crise. Estamos vivendo uma crise. Pessoas querem fugir, às vezes, do seu casamento. E aí eu abro um parêntese aqui, quando eu digo fugir do casamento, é porque, às vezes, estão enfrentando uma tamanha dificuldade. Eu chamo a atenção para você que está nos assistindo nesse momento, está acompanhando. Às vezes está passando por uma dificuldade no seu casamento, mas não compreende que precisa enfrentar esse problema com Deus. Não é o fugir do casamento que vai fazer com que você tenha sucesso, seja feliz, mas você precisa encontrar essa felicidade na sua família e em Deus. Fugir da aliança. Fugir da aliança que fez com o Senhor. Fugir muitas vezes da própria igreja. Quantas pessoas... Falávamos isso essa semana, quantas pessoas afastadas dos caminhos do Senhor, às vezes querendo colocar a culpa no próprio Deus, mas descer, meus irmãos, para Moabe pode ser um caminho de morte. Descer, como o texto diz ali, para aquela localidade ou fugir, pode ser um caminho de morte e não de vida, de desespero, de fato, e não de felicidade. A felicidade, meus irmãos, ela não pode ser construída também em detrimento da sua família. Muitas pessoas, elas acabam por querer a felicidade a qualquer preço. A qualquer preço. E isso, muitas vezes, acaba sacrificando a sua família. Uma felicidade, muitas vezes, que a gente chama de egoísta. Não é uma felicidade, de fato, como tem que ser. Onde você senta com a sua família, conversa, ou você analisa as coisas à luz da palavra de Deus.
Uma felicidade egoísta, onde você está pensando muitas vezes em você. Uma felicidade no pecado. Uma felicidade que custa muitas vezes o casamento e até a vida dos próprios filhos. Essa felicidade acaba por durar pouco e o fim acaba sendo um sabor muito amargo mesmo. Quantas pessoas, meus irmãos, quantas pessoas que buscam riqueza, mas esquecem o cônjuge e abandonam os seus filhos. Olha, eu sei que é pesado o que eu estou a dizer aqui nesse momento, mas quantas pessoas se envolvem tanto com o trabalho, tanto com as coisas que tem para fazer, mas esquece do seu lar. Irmãos, guardem isso no seu coração e coloquem em prática. Não deixe que o trabalho sufoque a sua família. Você precisa trabalhar, você precisa colocar o pão dentro de casa, mas lembre-se, quem sustenta você é o Senhor. Tem pessoas, por exemplo, que trabalham, vários casos, tem casos verídicos, por exemplo, de um empresário, um determinado empresário, que não vem o caso aqui quem, mas que com muito dinheiro, muitas condições financeiras, uma condição financeira muito boa, tinha 3 empregos, ou seja, ele dava expediente em 3 turnos, por conta do tamanho da sua empresa, mas acabou perdendo seus filhos por overdose. Não dava atenção. Quer suprir a necessidade, muitas vezes, da família com o dinheiro, com o dar as coisas. Ah, pastor, mas tudo que o meu filho quer ou minha filha quer, eu dou do bom e do melhor. Talvez você não parou para perceber que o bom e o melhor que eles querem é a sua presença. O melhor que o seu filho e a sua filha quer e a sua esposa quer e o seu marido quer, e falando para toda a família, é a sua presença. Irmãos, com isso, eu jamais estou dizendo que você não deva trabalhar. Claro que nós precisamos trabalhar para colocar o pão dentro de casa, mas não deixe que isso venha a sufocar a sua família. As pessoas mais felizes são aquelas que entenderam que a felicidade precisa ser centrada na família, como diz o versículo 1. E tenha calma aí, que isso tudo é uma introdução e a gente ainda vai entrar aqui mais um pouquinho no texto. Eu quero antes destacar um fato muito interessante. Ló. Lembram de Ló? Volta a sua Bíblia depois lá nos textos anteriores, lá em Gênesis, lá você vai ver a história de Ló. Ló, na busca da riqueza, meus irmãos, ele levou a sua família a Sodoma e perdeu a sua família. Davi, para satisfazer um desejo sexual proibido com Betseba, afundou a sua família no mar de sangue, de conspiração e de morte. Não vale a pena. Não vale a pena, meus irmãos. Salomão, na busca da felicidade, em seus múltiplos casamentos, perdeu seu coração, meus irmãos, acabou perdendo seu coração e a sua fé. E detalhe, não era qualquer fé, uma fé genuína em Deus. Olha que coisa. Meus irmãos, a verdadeira felicidade não deve ser, de maneira nenhuma, construída em torno da família. Preste atenção. Não deve. A verdadeira felicidade, ela deve ser construída em torno da família. É melhor, meus irmãos, muitas vezes, ser pobre, ter poucos recursos financeiros, havendo harmonia, do que ter um banquete farto, com contendas. Guarde isso no seu coração. Muitas vezes, é melhor você ter uma condição financeira limitada, mas não faltar nada que é necessário. Lembra do texto lá do Novo Testamento? O pão de cada dia, Jesus disse, peça ao Senhor o pão de cada dia, do que ter um banquete farto, mas viver cheio de contendas. É melhor, meus irmãos, um bom nome do que a riqueza. A mulher virtuosa, diz o texto, vale mais do que muitas ou do que todas as joias mais finas. Segunda coisa que eu quero destacar, eu quero que você não perca aí o fio da meada, tá certo? Eu disse para você no início que a felicidade no seu lar, ela será possível a partir do momento que você crer na instituição família. Foi a primeira coisa que eu destaquei para você. A segunda coisa que eu quero destacar para você é que a felicidade no seu lar, ela é possível para mim e para você quando você valoriza o presente e o futuro. Eu não estou falando de presente no sentido de ganhar um presente. Hoje no Brasil é comemorado o Dia das Mães. Em Portugal também se comemora hoje, mas se citou muito na semana passada
pelo menos o que diz que é o primeiro domingo, enfim, mas eu não estou falando desse presente físico, mas eu estou falando do presente, no sentido de tempo. A felicidade no seu lar, ela será possível quando você e eu valorizarmos o presente e o futuro. As frustrações, meus irmãos, do passado, elas não podem, em hipótese alguma, impedir você de ser feliz hoje. Preste atenção. As frustrações do passado, elas não podem te impedir de ser feliz hoje. Queridos, os problemas que nos afligem podem trazer-nos grandes transtornos. Preste atenção, vou repetir. Os problemas que nos afligem, eles podem nos trazer grandes transtornos. O marido, por exemplo, e os filhos de Noemi, olha que coisa interessante, haviam morrido prematuramente. Abraão morreu farto dos seus dias. Olha que coisa interessante. Se a gente fazer um contraponto, nesses dois casos, a gente vê que o marido e os filhos de Noemi morreram de maneira prematura. Quando a gente olha para Abraão, morreu farto dos seus dias, diz a palavra de Deus. Um outro contraponto a gente pode ver também em Jó. Jó viu os filhos dos filhos até a 4ª geração, mas Elimeleque e seus filhos morreram, meus irmãos, sem deixar sequer um descendente. Noemi, agora, não tem marido, não tem filhos, não tem dinheiro. Parece que tudo, de fato, havia acabado. Mas preste atenção, quando perdemos o controle, é aí que Deus assume o controle. Guarde isso no teu coração, meu querido. Quando nós perdemos o controle, quando a gente olha assim e olha, não tem mais jeito. Ontem, falando em um outro culto, numa live ontem, e uma pessoa mandou uma mensagem e disse assim: pastor, ore por mim. A gente sempre coloca um momento de oração no final. E é interessante que aquela mulher, ela chegou e disse assim, mandou uma mensagem, disse assim: ore por mim que eu estou desesperada, não aguento mais. Talvez você que está nos assistindo, a semelhança daquela pessoa que fez contato ontem conosco, talvez seja desesperado nesse momento. Mas eu quero dizer que é nesse momento, se você permitir, e tão somente se você permitir, que deixa Deus assumir o controle. Deus assume o controle quando nós permitimos. O desespero vem, você permite, Deus assume o controle. Meus irmãos, a tragédia ou as tragédias, do passado podem produzir grande amargura na alma de uma pessoa. Você sabia disso? A tragédia ou as tragédias de um passado tenebroso, elas podem produzir muitas amarguras na alma de uma pessoa. Quero convidar você a voltar a página da sua Bíblia aí, até o capítulo de número 1, o verso de número 20. Olha só o que diz, capítulo 1, verso número 20. Porém, ela dizia: não me chamarei de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Olha só, olha que ponto chegou. Essa mulher, ela chega a dizer: eu não quero mais me chamar Noemi, mas eu quero me chamar Mara, porque o Senhor, o Todo-Poderoso, me fez muito amargurada, ou produzir muita amargura. Meus irmãos, Noemi partiu de Belém feliz. Olha para o texto que você vai ver isso. Ela partiu de Belém feliz, mas ela voltou amarga. Ela partiu de Belém feliz, mas ela voltou amarga. Em 10 anos, meus irmãos, ela perdeu seus bens, seu marido, seus filhos e seus sonhos. Talvez você nos assistindo hoje, você esteja numa situação semelhante. Eu tenho conversado com muitas pessoas que saíram dos seus países e foram para outros países, até aqui para Portugal, e algumas pessoas dizendo que, por conta do que está acontecendo, querem voltar, a situação difícil, até de outros países. Tenho conversado com pessoas da Irlanda dizendo isso, e eu tenho dito o seguinte: olha, confie no Senhor. Se foi o Senhor que te levou para aí, Ele vai te honrar. Isso vai passar. Meus irmãos, ela quer mudar, Noemi, ela quer mudar o seu nome. Noemi, para quem não sabe, significa alegre. E ela quer mudar o seu nome para Mara, que significa amargura.
Os problemas da vida podem azedar, no bom sentido da palavra, a nossa alma. Podem até roubar os nossos sonhos. As tragédias, meus irmãos, do passado, elas podem também meio que embaçar a nossa percepção espiritual. Sabia disso? Perceba uma coisa. Olha para a palavra de Deus novamente, no verso número 21. Nós lemos o 20, e olha o que diz o verso número 21. Diz assim: quando saí, ela continuando a falar, né? Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que, então, querem me chamar de Noemi? Se o Senhor deu testemunho contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu. Ou seja, ela estava cega, colocando a culpa de tudo o que tinha acontecido em Deus. Irmãos, muitas vezes nós fazemos isso. Nós tomamos as decisões por nossa conta. Quando dá errado, a culpa ainda é do Senhor. A pergunta é, foi-se consultado a Deus se era para ir para aquele determinado local? Noemi passou, ou pensou, melhor dizendo, que Deus estava contra ela. Noemi passou a pensar que Deus estava contra ela. Ela estava olhando para a vida de uma ótica totalmente distorcida. E é isso que acontece quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por lutas. Muitas vezes, a nossa visão fica distorcida do espiritual e a gente não consegue entender Deus nas nossas vidas. Ela só consegue ver o castigo de Deus, o que ela chama de castigo de Deus, e não a providência de Deus. Noemi não só estava triste, ela estava triste com o próprio Deus. Ela responsabilizava Deus, meus irmãos, pela tragédia, o que estava acontecendo. Quantas vezes, talvez você nos ouvindo, já deva ter feito isso ou já conversou com alguém assim? Pessoas que você fala de Deus para ela e ela até tinha uma fé em Deus, era temente a Deus em um determinado ponto do momento da vida, mas talvez por uma tragédia ou alguma coisa que aconteceu, ela passa a virar as costas para Deus. Mas é interessante perceber se o que levou a acontecer aquilo antes foi consultado Deus. Muitas vezes tomamos decisões por nossa própria conta e ainda queremos colocar a culpa da consequência das nossas decisões nas mãos do Senhor. As tragédias do passado, meus irmãos, não são permanentes. A crise não dura para sempre. Vou repetir. A tragédia ou as tragédias do passado, elas não são permanentes. E a crise não dura para sempre. O texto que nós já repetimos várias vezes aqui, diz lá no versículo 1 do capítulo 3, Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para que você seja feliz? Olha que interessante. Ruth tinha tudo para desesperar-se. Tudo. Ela tinha tudo para ficar totalmente desesperada em relação à sua vida. Ela era gentia, preste atenção, ela era gentia, ela havia perdido o seu sogro, o cunhado e o marido. Ruth não teve filhos. Ruth tem uma sogra viúva, pobre, desamparada e está em terra estrangeira. Meus irmãos, ela tinha todo e qualquer motivo, se a gente pode colocar em uma balança, para poder não ter nenhum tipo de esperança. Naquela época, meus irmãos, uma viúva pobre, preste atenção numa coisa, naquela época, se você já acha hoje difícil, mas naquela época, uma viúva pobre era estar em total desamparo. Ser uma viúva pobre era estar na condição de total desamparo. Mas quando você está no fim da linha, no fundo do poço, no esgotamento dos seus recursos, preste atenção, é nesse momento que Deus pode intervir, Deus pode mudar o cenário, Deus pode lhe dar um lar, Deus pode lhe trazer de volta a felicidade ou lhe dar a felicidade que talvez você nunca teve. A felicidade, meus irmãos, não está apenas em ter um cônjuge, mas em ter um lar. Pastor, como assim? Então quer dizer que a felicidade não está
em eu estar com meu cônjuge ou me casar, esse talvez seja o grande erro das pessoas. As pessoas casam muitas vezes para ser feliz, mas elas precisam entender que não deve ser assim. Se você casa para fazer o outro feliz e, consequentemente, esse outro casa para fazer o cônjuge feliz, os dois vão ser felizes. Aí está o lar. Noemi não busca um marido para Ruth. Olha que interessante, meus irmãos. O verso 1 que nós já lemos algumas vezes. Mas ela busca o quê? Um lar. Ela não está buscando um marido. Ela está buscando um lar. Eu encontro muitas pessoas que dizem assim, agora completei 18, 20 anos, eu vou casar. Eu vou ser dona do meu nariz, vou fazer o que eu quiser. Decisão equivocada. Não é assim. A nossa vida deve estar nas mãos do Senhor. Muitos querem casar, ou querem apenas se casar, como se fosse assim, uma decisão, eu vou casar, pronto. E acabam se casar por uma decisão apressada. E muitas vezes tomam uma decisão de maneira errada e equivocada. Do Senhor, meus irmãos, diz a palavra de Deus, vem a esposa prudente. Quem encontra uma esposa achou benevolência no Senhor. Não busque apenas um cônjuge, busque uma família na presença do Senhor. O choro, meus irmãos, pode até durar uma noite, mas saiba que a alegria vem no amanhã. Caminhando para o ponto 3, eu termino esse ponto 2 dizendo o seguinte para você. A crise, meus irmãos, preste bem atenção, não dura para sempre. Isso a gente já sabe e precisamos entender isso. A vida não é feita só de turbulências. As turbulências podem acontecer. Quem aqui está em Portugal ou vai ao Brasil, ou você que está no Brasil e viaja para um outro local, uma outra cidade, você já pegou um avião, você sabe que às vezes você pega um voo em um determinado local e vai para um outro local, e às vezes você sai de um ponto a outro, o avião tranquilo, nem balança. E a gente fala assim, poxa, que viagem tranquila. Minha esposa morre de medo de andar no avião. Pensa na pessoa com medo, chama-se Alessandra. Tem muito medo. Tem vários vídeos, pequenos vídeos, que ela, Raquel, eu e Manuel fazemos dela em viagens, ela segurando o banco de tal maneira que parece que vai arrancar a poltrona do avião, de tanto medo que ela tem. Mas quantas vezes nós voamos e quando chegava no final ela dizia assim, poxa, voamos que nem sentimos, não balançou nada o avião. Mas quantas vezes voamos e foi turbulência do início ao fim. Foram muitas turbulências que parecia que aquele voo ia cair. Mas daqui a pouquinho a luz se apagava, tudo voltava ao normal, pousava e estava tudo bem. A turbulência não dura para sempre. Guarde isso no seu coração. Depois da tempestade vem a bonança. Depois do choro vem a alegria. Depois da dor vem o refrigério. Depois de anos de tristeza, de uma porta acaba se abrindo para Ruth e Noemi. Meus irmãos, olha só o que aconteceu. Preste atenção. Deus não apenas preparou um marido para Ruth, mas um remidor para ambas. Deus não apenas deu um lar a Ruth, mas um lar feliz. Irmãos, Deus, olha, guarde isso que eu vou lhe dizer agora. Talvez você não sabia disso. Deus não apenas fez dela uma mulher rica, mas a avó do grande rei Davi e a ancestral do Messias. Você sabia disso? Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Depois você pode conferir lá no capítulo 4. Deixa eu ler já para você o verso número 17. Abra aí, ó. Capítulo 4, verso número 17. Diz assim. Cadê? Aqui, 17. As vizinhas dele deram o nome dizendo, aí diz assim, nasceu o filho de Noemi, e o chamaram de Obed, e esse veio a ser pai de Jessé, pai de Davi. Ou seja, ela foi a avó do grande rei Davi e entrou nessa linhagem, ou seja, ancestral do nosso Senhor e Salvador Jesus. Você confere também lá em Mateus, capítulo de número 1, verso de número 5, você pode conferir isso depois. Meus irmãos, em terceiro lugar, eu quero destacar para você que a felicidade no meu e no seu lar é possível quando você e eu edificarmos
sobre o fundamento correto. O nosso lar precisa estar edificado no fundamento correto, meus irmãos. A felicidade do lar precisa ser edificada sobre o firme fundamento que é Deus. A felicidade de Ruth não está no fato de que ela se converteu primeiro a Deus, mas antes ao marido. Preste atenção. Ruth era uma moabita. Ela era adoradora de uma divindade pagã. Você pode conferir isso lá no capítulo 1, de uma divindade pagã. Ela, além disso tudo, não conhecia o Deus vivo, mas logo que o seu marido morreu, ela deixou a sua terra, a sua parentela, os seus deuses e abraçou o Deus da sua sogra. Ela se converteu ao Deus vivo e disse, está lá no capítulo 1, verso de número 16, aonde quer que você, olha só, onde quer que tu fores, todo mundo conhece esse texto, eu também irei. Aonde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Meus irmãos, que maravilha. Texto claro que mostra que agora ela se converteu ao Deus Todo-Poderoso e isso passou a fazer toda a diferença. A felicidade de Ruth está no fato, meus irmãos, de buscar a Deus em primeiro lugar, não apenas encontrou um marido, mas também um remidor. Quando ela buscou a Deus, as pessoas às vezes querem buscar as coisas. Lembra que eu disse no início? Vou casar porque quero ter um marido, ou vou casar porque quero ter uma esposa. Busque em Deus. Construa sua família baseada em Deus. Boaz foi para Ruth um remidor. Ele perpetuou a descendência de Elimeleque. Olha que coisa interessante. Bem como tirou Ruth e Noemi da pobreza. E aí a gente precisa lembrar do Salmos 37, versos número 4, meus irmãos, e ter isso em mente no nosso coração todos os dias. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Oh, meus irmãos, nós precisamos nos voltar mais para o Senhor. Quarto lugar, eu quero destacar para os irmãos, eu já estou caminhando para o final, que a felicidade do seu lar, a felicidade da sua família é possível se você e eu fomos cuidadosos. A felicidade do lar é possível quando nós somos cuidadosos. A felicidade, meus irmãos, ela precisa passar pelo cuidado da beleza interior e da beleza exterior, à luz do que nós lemos no texto. Eu vou destacar rapidamente algumas coisas aqui. Ruth cuida da sua beleza interior. Ruth deixou seus ídolos, como a gente viu, para seguir o Deus vivo. Ruth buscou o abrigo debaixo das asas de Deus. Ruth, por amor, faz uma profunda aliança com a sua sogra e cumpre essa aliança. Sabe por que é interessante destacar isso? Muitas vezes a gente até faz alianças, mas não cumprimos as nossas alianças. Nós precisamos cuidar do nosso interior. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que está o seu interior? Como é que está a sua vida com Deus? Será que você tem lido a Bíblia de tempo em tempo, apenas quando chega o domingo, no dia do culto? Você, quando tem um momento de culto, mesmo nesse tempo de pandemia, tem parado de fato para cultuar a Deus? Eu tenho falado muito sobre isso. Às vezes a pessoa pega, são tantas lives, tantas coisas acontecendo, que ela pega, coloca lá, começa a ver uma, parte para outra, e pare para cultuar a Deus. Deixa a TV, deixa qualquer outra coisa, pare para cultuar a Deus. Você só não está no templo, fisicamente ali falando com os outros seus irmãos, mas você está em família, cultue a Deus, cuide do interior. Ruth também cuida do exterior. Ela queria construir um lar e ela quer perpetuar a memória do seu sogro e do seu marido. Naquela época, meus irmãos, um homem morrer sem deixar descendência era acabar de vez com o sonho de fazer parte da descendência do Messias. Vou repetir. Morrer naquela época sem deixar descendência era como acabar de vez com qualquer possibilidade de ter a sua descendência, fazer parte da descendência do Messias. Mas Ruth se prepara, como uma noiva se prepara para o casamento. Oh, meus irmãos, nós precisamos estar preparados para fazer aquilo que Deus espera de cada um de nós. E por último, e eu termino aqui, a felicidade em seu lar, meus irmãos, será possível para mim e para você, quando nós ouvirmos somente os bons conselhos.
Irmãos, preste atenção nesse ponto. Existem muitas pessoas que dão conselhos, mas poucas pessoas que dão bons conselhos. Eu vou repetir. Existem muitas pessoas que dão muitos conselhos, mas existem poucas pessoas que dão bons conselhos. Desculpa, muitas pessoas que dão conselhos, mas poucas que dão conselhos a serem aproveitados. O verso 5, ele diz isso claramente para a gente, lido aí pela irmã Raquel, diz assim, quando Noemi conclui a sua fala, Ruth responde, verso número 5, eu vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Ouvir um bom conselho e pôr em prática um bom conselho. A felicidade passa pelo acatamento de conselhos sábios. Guarde essa frase no teu coração. A minha e a sua felicidade passa por acatar conselhos e bons conselhos, conselhos sábios. A mensagem, meus irmãos, do livro de Ruth é uma mensagem muito maravilhosa, muito linda mesmo. Os votos mais lindos de amor entre duas pessoas registradas na Bíblia, usados em casamento, são os de Ruth, a sua sogra. Pelo menos é o que acontece muito lá no Brasil, é repetido muito esses votos. Ruth amava Noemi, e Noemi tratava a Ruth como sua filha. Precisamos restaurar, meus irmãos, um tempo onde se fala que sogra nada, ninguém dá atenção, etc. Precisamos, talvez, restaurar muitos relacionamentos entre sogra e noras nos nossos dias, sabe? À luz do que aconteceu com Ruth e com Noemi. Meus irmãos, nós precisamos nos voltar para o Senhor, sermos obedientes. E o livro de Ruth nos ensina que a felicidade passa pelo mentoreamento das pessoas mais experientes. Às vezes precisamos ouvir bons conselhos de pessoas mais experientes. Noemi orienta sua nora a obedecer. Os costumes judaicos, naquela época, eram estranhíssimos para Ruth, mas ela obedece. O grande fruto da fé está na obediência. Eu vou repetir, meus irmãos. O grande fruto da fé está na obediência. Sabe qual é a conclusão que a gente chega com isso tudo? É que o livro de Ruth, ele nos ensina que o caminho da felicidade, meus irmãos, ele é e pode ser traçado pela mão soberana da providência divina. Deus, ele cuida de cada um de nós. Deus mudou, meus irmãos, a sorte de Noemi e de Ruth, e elas foram consoladas. Ruth tornou-se avó do grande rei Davi e fez parte da genealogia do Filho de Deus. Na verdade, Deus transforma o desespero em uma porta de esperança. Deus transformou o desespero em uma grande esperança. Deus transforma a amargura em felicidade. Mas Deus, meus irmãos, também transforma a pobreza em riqueza. E Deus transforma a servidão a ídolo morto, a adoração ao Deus vivo. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus traga ao teu coração entendimento e que você possa, de fato, se voltar para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que nesse mês em que a gente pensa na família, nesse mês de maio em que a gente reflete em tantos textos acerca da família, a gente possa olhar para a história de Ruth e Noemi e tirar exemplos, como eu citei aqui, grandes exemplos para as nossas vidas e pôr em prática, que é isso que realmente nós precisamos. Quero convidar você a curvar sua cabeça mais uma vez, você que está nos assistindo pela internet, você que, independentemente do local onde você está, curva sua cabeça por um instante, feche seus olhos. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, te agradecer porque a tua palavra fala aos nossos corações, ela nos exorta, ela nos ensina, ela nos confronta, Senhor, ela nos confronta a nós, maridos, sermos maridos mais cuidadosos, a cuidar das nossas famílias, ela ao mesmo tempo que nos mostra a necessidade que temos de cuidar do nosso lar, financeiramente falando, ela ao mesmo tempo ela nos mostra que precisamos dar atenção aos nossos filhos,
Deus, coloca isso nos corações dos maridos aqui presentes que estão nos ouvindo nesse momento. Pai, nós precisamos cuidar dos nossos filhos, precisamos cuidar das nossas respectivas esposas. As esposas precisam ter sabedoria vinda do Senhor, precisam ter sabedoria para conduzir o seu lar. Ó Deus, para que os nossos filhos cresçam no temor do Senhor. Porque o que adianta nós construirmos tanta coisa, e no final perdermos a nossa família? Ó Senhor, ajude-nos, Senhor, a entender isso. E nesse tempo, mudar a chave, transformar o nosso entendimento e consertar a nossa família. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs que estão nesse momento conectados, ouvindo a Tua palavra. Que essa palavra encontre guarita em todos os corações. Se em algum momento essa palavra for assistida e alguém ouvir essa palavra que ainda não te conhece, que possa também ser um tempo de conserto, um tempo de volta para casa, um tempo de aceitação do Senhor como o único e suficiente Salvador, como foi na história que nós lemos aqui. Ó Deus, precisamos nos voltar para o Senhor. Nos ajude a entender isso. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus assim abençoe a todos vocês. Eu tenho lido muito esses dias e pensado que a gente precisa realmente aproveitar tudo isso que está a acontecer para consertar muitas coisas nas nossas vidas. Nós que estamos em casa, mesmo você que continua a trabalhar, mas a situação tanto quanto diferente pelo tempo, às vezes, em casa, conserte a sua casa, conserte a sua família, dedique mais tempo à leitura da palavra, dedique mais tempo a cultuar a Deus, separe, restaure dentro do seu lar o culto ao Senhor, erga dentro do seu lar um altar ao Senhor, cultuando a Deus, principalmente você, marido, sacerdote do lar, você, esposa. Os seus filhos só vão conseguir entender isso quando eles olharem para você e verem em você um exemplo. Irmãos, quando chegar lá na frente que os nossos filhos estiverem casados, eles vão ter boas famílias, olhando para nós e querendo nos imitar. Que exemplo nós estamos deixando? Que exemplo nós estamos deixando enquanto família? Que Deus abençoe a todos vocês, que todos vocês tenham uma semana na presença do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu voltar a tela aqui para todos vocês. Pronto? Podem abrir os microfones aí agora.